Ei, minhas bagacinhas, tudo jóia com vocês? Vamos estudar? Muito bem, todo mundo abrindo o livro no capítulo 4, População Brasileira, na página 182. Para a gente poder compreender a nossa população, a gente tem que pensar um pouquinho de que forma que ela é composta. Muito bem, é fundamental para que a gente tenha uma compreensão mais abrangente sobre o país, saber como o povo brasileiro é formado. Quais são suas origens, quais são suas relações com o povo e com o território que ocupa esse povo. Isso, no entanto, não é uma tarefa muito fácil, uma vez que o território brasileiro ele é muito diverso e imenso e se configurou com base em relações bem complexas. Em um censo, todo mundo lembra o que é censo? É a contagem total da população, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Os dados são coletados por meio de uma autodeclaração. O que isso quer dizer? Uma pessoa é entrevistada e diz qual raça que ela pertence. No gráfico que a gente tem aqui na nossa imagem, é possível a gente perceber as principais matrizes que é a base do povo brasileiro e como elas são inseridas no contexto do país. Os indígenas, ou também chamados de povos amarelos, representam uma pequena parcela da população. Brancos e negros e pardos, eles participam de uma composição mais expressiva. Basicamente, três povos são a base da nossa matriz de população. Os brancos, que são os colonizadores, com sua grande maioria de portugueses, mas também tem outros povos, os indígenas que já estavam aqui e os africanos que foram trazidos para cá para serem escravos. Quando os portugueses chegaram no Brasil, o território já era ocupado por populações nativas. Na chegada ao litoral do Nordeste brasileiro, os colonizadores logo se encontraram com eles. Estima-se que nesse período a população nativa era de aproximadamente entre 1 milhão e até 8 milhões de pessoas, distribuída em todo o território, mas principalmente no litoral. Ele era bastante diversificado e apresentava grande variação linguística e de culturas, organizando-se em tribos independentes, mas que mantinham algumas características em comum, que permitiam a identificação de grandes grupos, que a gente vai chamar de troncos. O principal tronco indígena encontrado no litoral brasileiro era nas comunidades de origem tupi. Os povos tupis, apesar de terem se espalhado por toda a costa do Brasil, eles têm origem nas proximidades do rio Amazonas. Há aproximadamente 4.000 anos, começaram a realizar um movimento em direção à região sul do país, atravessando o Planalto Central brasileiro, e seguirem em direção ao litoral, que é onde hoje está o estado do Rio de Janeiro. Nesse ponto, eles se dividiram em dois grandes grupos. Um seguiu para o norte e foi chamado de Tupinambá, e o outro seguiu para a região sul, que ficou conhecido como o povo Tupi-Guarani. Entre as matrizes que compõem as origens do nosso povo, a de maior expressão, sem sombra de dúvida, é o povo europeu. A influência europeia na formação do nosso país se deu, sobretudo, com o processo de colonização que foi empreendido pelos portugueses, desde suas viagens em direção às Índias até sua chegada, o que fez tornar e configurar o que a gente chama de território brasileiro. Apesar de haver registros da presença de europeus degredados em solo brasileiro, e até mesmo em uma esquadra de navios portugueses apontada por aqui no ano de 1498, foi somente em 1500, com a ocupação portuguesa e oficializada no que eles chamavam de Novo Mundo, dando assim o início do processo de colonização. A colonização ela é considerada no início da formação do nosso país, uma vez que foi através dela que iniciou a integração e a interação entre os povos que aqui já habitavam com os colonizadores. Essa colonização resultou em grandes impactos para os povos indígenas que viviam aqui. Nesse momento, nós vamos buscar conhecer um pouco melhor dos portugueses. Olha essa imagem ao lado. A gente vai ver os quatro principais grupos que vieram para o nosso país. Vamos conhecer um pouquinho agora sobre os povos africanos que vieram para cá. Como vimos, os indígenas já estavam aqui no nosso território. Os europeus chegaram depois, estabelecendo as suas colônias e o sistema de exploração. Já os africanos chegaram no Brasil por meio do maior e mais violento processo de migração forçada da história da humanidade, o tráfico de escravos. O Brasil era considerado um dos grandes destinos dos africanos escravizados. Quase 40% dos africanos capturados e comercializados durante o período da escravidão foram direcionados para cá. A gente acredita que cerca de 5 milhões de pessoas escravizadas tenham sido trazidas aqui para o Brasil. Entretanto, esses valores seriam ainda maiores
se cerca de 15% de todos os escravos que deixaram a África não tivessem morrido durante a viagem, como aconteceu várias e várias vezes, porque eles não vinham em navios confortavelmente, eles vinham como mercadoria, então pegavam doenças e a maioria deles, infelizmente, não conseguia resistir. Pelo fato dos povos africanos terem sido dominados pelos europeus, grande parte da sua história e da sua cultura foram omitidas ao longo do tempo. Os africanos escravizados eram separados do seu povo sem qualquer critério, perdendo contato com seus familiares e, com o passar do tempo, os vínculos com a sua origem. Além disso, eram cristianizados e proibidos de realizar toda e qualquer atividade religiosa que não fosse o cristianismo. Era permitido aos escravizados casarem-se, estabelecerem família, mas sobre a ótica cristã. Mas isso era, de fato, muito mais um sistema de controle religioso e cultural do que uma concessão de direitos a essas populações. Ademais, quando estabeleciam famílias, os escravos criavam vínculos de parentesco com primos, irmãos e tios, e esse relacionamento familiar se tornava um obstáculo a revoltas e fugas, uma vez que os parentes de um revoltoso poderiam sofrer consequências. Dessa forma, a família era usada para inibir qualquer ação de rebeldia de um escravo rebelde. No entanto, como meio de resistência, os escravos africanos criaram maneiras de manter suas práticas culturais, pelas quais manifestavam o que a gente vai chamar de sincretismo, presente na organização cultural do Brasil, até os dias de hoje. Assim, nas crenças religiosas africanas e também na sua luta contra a escravidão, surgiram a Umbanda e o Candomblé, que são duas religiões de matriz africana. O Candomblé foi trazido para o Brasil pelos escravos de lá. E aconteceu o sincretismo. O que é sincretismo? Quando a gente junta dogmas, conceitos, preceitos de mais de uma religião. Além disso, outras manifestações culturais de matriz africana também foram mandadas e mantidas em movimentos de resistência, incorporadas à nossa cultura, entre as quais podemos citar, por exemplo, a capoeira, as danças típicas, as expressões musicais e os alimentos que até hoje a gente faz uso deles. Quando o negro fugia, junto com outros escravos, eles criavam comunidades. Essas comunidades nós vamos chamar de quilombos. Essas comunidades estão espalhadas por todo o território brasileiro. E até hoje existem muitos quilombos. Olha no mapa ao lado, a gente vai ver o registro de quilombos em todo o território nacional. Vamos dar uma olhada no mapa. Nós temos aqui dois mapas que vão mostrar para vocês as cidades e as vilas mais antigas do Brasil. A ocupação portuguesa colonial estabelecia-se uma hierarquia que diferenciava os aglomerados populacionais em categorias de acordo com a população e a função dessa cidade, sendo as principais como povoados, vilas e cidades. Todas as cidades brasileiras fundadas no século XVI e no início do século XVII estavam localizadas no litoral, afinal de contas foi lá que começou o processo de colonização. A atual cidade de João Pessoa foi fundada como da cidade real de Nossa Senhora das Neves em 1585. Mas e hoje? Como está essa população? Assim como a ocupação das áreas litorâneas e do interior do Brasil foi acontecendo muito aos poucos. Com base nisso, a maior parte da população, a gente vai perceber nesse mapa, onde a cor mais escura de marrom é onde eu tenho maior concentração de pessoas, e quanto mais vai clareando, eu tenho menor presença de ocupação humana. Nós sabemos que a região norte do Brasil é a maior região. No entanto, se a gente comparar com outro gráfico de população, é a região sudeste, que nem é tão grande assim em relação às outras regiões, que eu tenho maior quantidade de pessoas. Nós vamos ter as regiões que nós vamos chamar de metropolitanas, que tem uma grande metrópole, que é uma cidade muito grande, com um conglomerado de outras cidades que já conurbaram. Todo mundo lembra o que é conurbação? Conurbação é quando eu tenho a junção de dois perímetros urbanos. A criação de regiões metropolitanas acontece por meio de estabelecimento de normativas estaduais para o seu reconhecimento, que institui regras de administração pública compartilhada entre municípios que vão compor. O estado de Santa Catarina é um exemplo claro disso,
pois é composto por uma totalidade de 11 regiões metropolitanas instituídas, embora o Estado não tenha os maiores valores populacionais no contexto brasileiro. Há uma preocupação em sistematizar a organização e a administração pública urbana de uma forma mais integrada. E nós temos a dinâmica da população. A população aumenta quando há mais nascimento do que mortes e diminui quando a situação é inversa. Nos últimos 200 anos, a gente pode observar que o crescimento da população mundial acelerou, passando de 1 bilhão entre 1800 para 7,7 bilhões de pessoas no ano de 2018. De acordo com estimativas das Nações Unidas, nós vamos chegar a 11,2 bilhões de pessoas até o ano de 2100, e isso é muito preocupante. A população brasileira, por exemplo, também teve um aumento significativo durante o século XX, o que se justifica até a data de 1930, pela chegada de milhares de imigrantes no Brasil. Porém, a quantidade de nascimentos e mortes permanece estável, pois muitas pessoas nasciam e, ao mesmo tempo, muitas pessoas morriam nesse período. As condições sanitárias de saúde, nessa época, eram precárias, pois vacinas e remédios eram escassos, nem existiam alguns deles, e somente uma pequena parcela da população tinha acesso ao sistema de água encanada, tratamento de esgoto. Com isso, doenças como é o caso do sarampo, da febre amarela, da cólera, da tuberculose, e entre outras muitas, se espalhavam com muita rapidez e as pessoas morriam com muita facilidade. Porém, a partir da década de 1940, houve muitos avanços da medicina e com a descoberta dos medicamentos antibióticos e das vacinas, além da ampliação do acesso à assistência médica e hospitalar por parte do governo, boa parte da população conseguiu se manter viva. Não morriam por conta dessas doenças mais. Dessa forma, o número de mortes caiu muito grande, muito forte, a passo que os nascimentos aumentaram. Assim, a população brasileira, que era composta por cerca de 95 milhões de habitantes em 1970, passou para 209 milhões em 2009. Vocês têm aqui um gráfico que mostra a linha vermelha, o Brasil, desde 1872 até o ano de 2010, o quanto ela foi aumentando, e nos tons de azul, a gente percebe em cada região como que foi aumentando. Eu sempre digo isso, já virou quase um clichê. Vocês vão ver pirâmide etária comigo. Agora no sétimo, no oitavo, no nono, no primeiro, no segundo e no terceiro ano. Porque é uma forma da gente analisar a sociedade muito fácil. Primeiro, bem fácil. Eu tenho em azul os dados sobre homens e em vermelho os dados sobre mulheres. Nós temos embaixo a população em milhões, de 0 até quase 10. E nós temos nessa coluna do meio as idades de 0 a 4, de 5 a 9, de 10 a 14, até 80 anos ou mais. A estrutura etária de um país, de um estado, de uma região ou de um município demonstra através da distribuição das faixas de idade e de sexo. Essa estrutura pode ser representada por um gráfico de barras, que a gente vai chamar de pirâmide etária, que permite comparar as características da população de diferentes lugares em diferentes períodos. Por exemplo, aqui nós temos no Brasil, no ano de 2010. A gente percebe que a base da pirâmide são pessoas de 0 até 30 anos de idade. Por quê? Porque essas pessoas estão entrando no mercado de trabalho, estão jovens, vão permanecer trabalhando durante muito tempo. Um processo muito importante para a formação do nosso país foi as grandes migrações. Nós já vimos a migração dos portugueses, quando vieram para cá na colonização, dos africanos que vieram para cá como escravos, mas depois acabou a escravidão e aqui eles continuaram. E depois disso, a gente teve vários momentos da história que a gente recebeu muitos imigrantes. Lá por mais ou menos 1890 até o ano de 1910, a gente recebeu muita gente. E entre 1920 e 1950, a gente também recebeu muita gente de vários lugares do mundo. A mão de obra assalariada dos imigrantes foi fundamental para a formação do mercado consumidor das cidades em expansão, como foi o caso do Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Vitória, dentre outras capitais e outras cidades até menores. A partir da crise do café de 1929, o governo brasileiro passou a impor restrições à entrada de imigrantes, temendo um aumento do desemprego.
Com isso, a imigração diminuiu muito nesse período e a necessidade de mão de obra passou a ser suprida pelas migrações internas. O que é uma migração interna? Uma pessoa mora na região Nordeste e lá não tem emprego. Então ela muda para a região Centro-Oeste para poder trabalhar naquela região. Apesar da grande redução do número de imigrantes, ainda existe um fluxo migratório em direção ao nosso país, sobretudo vindo de países vizinhos, Bolívia, Peru, Venezuela, dentre outros. Como é o caso também de países que não são vizinhos, mas que estão passando por problemas muito sérios. E eles querem vir para cá para trabalhar. O Haiti, Angola, até a Coreia do Sul. Contudo, atualmente no Brasil, o número de imigrantes é inferior ao número de emigrantes. Emigrantes são pessoas que saem daqui do Brasil para morar fora para poder trabalhar. E vamos trabalhar? Muito bem. Módulo 19, 20 e 21, Matriz do Povo Brasileiro. Eu quero que vocês façam as atividades das páginas 212 e 213 até dia 6 de abril. Vocês vão enviar para mim, via WhatsApp, fotos das atividades realizadas. Tudo bem? Na semana que vem eu vou postar os gabaritos da atividade que eu postei hoje e posto mais conteúdo para vocês. No mais, até semana que vem. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e se cuidem, viu? Bons estudos!